da lagarta à borboleta. Todos vamos passar por este processo. Assim foi com Laura. Deixou seu corpo de 3 anos para se transformar em um grandioso espírito de luz. Que possamos ser como uma criança, não guardar mágoas, rancor, inveja, ódio, nem desejo de vingança. Laurinha, só temos a te agradecer por nos ensinar a amar, perdoar e servir, em nome do Cristo Jesus. Agradecimentos a Hugo Belônia, Igor Flávio pela revisão do livro, Brenda Chaia pela digitação e Ney Melo pela capa e pela música. Conosco hoje, nosso irmão Rogério. Evangelização e mocidade a partir deste momento. Oi. Boa tarde, boa noite, né? A todos. Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine, para que nós possamos. Minha cola está querendo correr aqui. Para que nós possamos ter um encontro produtivo, né? Que a gente possa, ao sair daqui, estar melhor do que quando chegou. Que é essa a nossa intenção, né? De sermos criaturas melhores sempre. A gente fala de novo, vai falar outra vez, vocês tenham paciência. A doutrina dos espíritos, né, o espiritismo, não tem a figura do sacerdote. Não existe na doutrina dos espíritos o sacerdote. Certo? Então, se não tem essa figura, para que nós nos reunimos? Então, porque aí não tem a pregação. Tá bom. Perdão, viu, gente? Não tem a pregação, né? Se não tem o pregador, não tem a pregação. É que a nossa doutrina, ela é de estudo dos ensinamentos de Jesus através do esclarecimento dos Espíritos. Então, a gente encontra para estudar. E aí, né? A gente não tem a pretensão que eu vou falar tudo aqui sobre o tema que nós vamos conversar hoje. Não tem jeito. Primeiro, por causa da minha limitação. Né? Segundo, porque tem dúvida. Já pensou bem, se cada um for tirar uma dúvida, nós vamos sair daqui amanhã cedo. Então, qual que é o nosso convite? Que vocês estudem. Né? O nosso tema é um dos princípios da doutrina. Nós vamos falar hoje de um princípio muito importante da doutrina. Então a gente chega em casa e estuda. A princípio da doutrina, como é que é isso? Vamos devagarzinho para a gente ir se situando. Allan Kardec pergunta aos espíritos qual foi o modelo e guia que Deus deu aos homens. É a menor resposta que tem no livro dos Espíritos. Está escrito assim: vede Jesus. Né? Então, se o modelo e guia que Deus nos deu é Jesus, nós somos cristãos. Nós somos os cristãos que acreditam na explicação espírita do cristianismo. E aí, o espiritismo, enquanto doutrina, religião, ele tem 15 princípios ali, está ali, ó, bonitinho, ó, o cartaz ali. Ó. Quais são os princípios do espiritismo? Deus, Jesus, Espírito, Perespírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, que nós vamos estudar hoje, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos nas nossas vidas, ação dos espíritos na natureza. Esses são os 15 princípios da doutrina espírita. Além da gente ser cristão.
Nós não podemos esquecer que o nosso modelo e guia é Jesus. Jesus, né? Eu e a minha bobagem, já falei com vocês que eu sou muito burro. Jesus é diferente, né? Eu não consigo expressar como é que é Jesus. Um fariseu falou para ele assim: Senhor, como é que é a lei? Jesus falou para ele assim: o que é que você lê lá? Por que falou assim? Porque a lei depende de quem leu. É a interpretação de quem lê. Aí o rapaz fala: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o seu pensamento, Jesus falou: muito bem. Esse aí é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos, prestem atenção, estão contidos todas as leis e todos os profetas. Então, a lei de Jesus é o amor. Ele só falou do amor, né? Agora, a gente precisa de alguns esclarecimentos. Aí, a doutrina espírita conversa com a gente sobre isso. E hoje nós vamos falar dessa ação e reação. Olha lá que bonitinho, ó. Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução. O que é evolução? Quando eu começo a melhorar, né? Aí vem quem? Livre-arbítrio. Porque se eu evoluir, eu já posso escolher, né? Vamos para a nossa vida. Quando a gente é pequenininho, quem escolhe tudo é mamãe. Vai dormir, vai comer, vai tomar banho, né? A gente só vai. Quando a gente evolui um pouquinho, a gente já começa a escolher. Eu não quero dormir agora. Eu não gosto dessa comida, né? É o tal do livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio tem uma coisa que vem junto com ele: a causa e o efeito. Porque se eu escolhi, né, eu sou o responsável pela minha escolha. E nada é sem consequência. Tudo que a gente faz tem consequência. O efeito. Mas se eu fizer errado, o efeito for ruim, você reencarna lá. O outro princípio está logo depois. Olha como é que ficou tudo bonitinho, tá vendo? Evolui, adquire o direito de escolher, não escolhe bem, tem consequência, pode reencarnar. Tá? Então, nós vamos hoje conversar sobre esse tal de causa e efeito. Deixa eu pôr minha cola aqui bonitinha, porque senão depois eu misturo tudo. A ação é quando eu faço alguma coisa. Vocês lembram? O verbo, o que é o verbo? Lá na aula de português, é ação. Então, ação é quando eu faço alguma coisa, né? Bom dia. Aí o outro responde, bom dia. É a reação. A ação, ela é de dentro. A reação é de fora. Aí agora nós vamos começar a ficar interessante. Se a ação é de dentro, eu só faço coisa boa, porque eu por dentro sou bom, não sou? Porque a ação vem de dentro. Então ela vem daquilo que realmente eu sou. Se a ação depende daquilo que eu sou, muitas vezes ela não vai ser boa. E a reação? Né? Nós vamos depender do outro. Se o outro for melhor do que eu, a reação dele pode ser melhor do que a minha ação. Mas pode ser que não. Então, nós vamos conversar sobre isso com muita calma, né? Para a gente não sair assim, horrorizado, mas não sair com ilusões.
A primeira reunião que eu participei, eu já devo ter contado isso para vocês fazem conta que eu não contei para não ficar sem graça. A primeira reunião que eu participei, reunião espírita, a casa, vocês tinham que ver que era imensa. Era uma garagem de Fusca. Tirava o Fusca, estou falando sério, tirava o Fusca, punha uns bancos que ficavam em pé assim, punha uma tábua, virava a mesa e ali era a reunião. Então era tudo pertinho, né? Aí, meus, abriu o evangelho lá ao acaso, caiu o pecado pelo pensamento. Quando leu isso, eu falei, aí não. Num lugar pequenininho desse, eu com essa voz que eu tenho, todo mundo ouviu, claro. E era a primeira vez que eu ia lá. Né? Foi terrível. Né? Aí me explicaram que eu não precisava. Eu falei, não, mas e o pensamento? Eu falei, não, mas a pessoa não fez nada. Como é que ela pecou? Ela não fez nada. Né? Agora, não, ele pensou, aí me explicaram das energias, da confusão. Eu falei, meu Deus do céu. Aí perceberam que eu fiquei muito preocupado, e o dirigente da reunião ficou com dó de mim e falou comigo assim, preocupa não, meu filho. Até hoje, você não cometeu esse deslize, porque você não sabia. Mas a partir de agora, toda vez que você pensar errado, está lá no saco. Então, nós muitas vezes ficamos assustados, né, com essa questão. A gente, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Porque tudo que a gente desfala hoje, nós falamos ontem. Então, nós criamos religiões punitivas, né? Com ideias extremamente distantes do amor que Jesus prega. Né? Você vê que nós inventamos um lugar, gente, onde nós vamos passar a eternidade sofrendo. Tem condição um negócio desse? João fala que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele vai permitir que os filhos dele, que somos nós, passem a eternidade sofrendo por um deslize que cometeu na encarnação? Nós é que inventamos isso. Fomos nós que criamos isso. Né? Então, como a gente acreditava muito no castigo, né, e não no amor, nós criamos situações terríveis para nós mesmos. Né? Então agora nós vamos aprender que não é bem assim. Né? Que não é bem assim. Né? Paulo fala, né, da multidão, que o amor cobre. Paulo é Tiago? Misturei. Quem é que falou que o amor cobre multidão de pecados? Alguém me salva aí, não é possível, ninguém me salva. Foi Paulo mesmo? Pois é. Então, o bem é sempre o bem, né? Ele é sempre o bem. E o mal que a gente comete por ignorância não é o fogo do inferno que vai nos salvar, não, de jeito nenhum. Porque a gente erra, na maioria das vezes, por ignorância, por não saber como é a lei de Deus. Aí a gente erra. Né? Então, vamos voltar aqui para nós. Como nós somos o que somos e as nossas ações vêm de dentro, nem sempre as nossas ações serão boas. Muitas vezes, a gente está até movido por uma boa intenção, né? E até com um pouco de razão, mas nem sempre as nossas ações são boas. A gente muitas vezes, né, comete deslizes, principalmente com aqueles mais de perto. Um pessoal que mora num tal de lar, você já ouviu falar nesse lugar? E lá nesse lugar é difícil.
né? Porque a gente está ali unido por várias questões. Pela consanguinidade, pela afinidade espiritual, pela necessidade da convivência, pelo amor, né? Graças a Deus o amor já chegou nos lares, né? Muitas vezes a gente tem um lado da casa que a gente não tem muita afinidade com ele, mas se alguém falar mal dele, a gente fica bravo, não fica? Já é o princípio de amor. Já é o princípio, já é o amor brotando. Né? Porque se for, não existe amor sem cuidado. Vocês vão me perdoar. Se uma pessoa falar com você, eu te amo, e não cuidar de você, ele é mentiroso. Quem ama, cuida. Nem que seja um cuidado igual o nosso. Porque tudo depende de quem faz. E a gente ainda não sabe fazer as coisas direito. Então, muitas vezes, o nosso cuidado é um cuidado que incomoda mais do que cuida. Nós com os nossos filhos, coitados. Não vai ali, não vai aqui, não sobe, não desce, não conversa com fulano. Por quê? Porque nós temos medo. A gente não tem ainda a confiança de que a educação que a gente deu para ele vai ser capaz de avaliar se vale a pena ou não fazer algumas coisas que o mundo convida. Aí a gente fica desesperado de medo. Porque a gente não quer que os que a gente ama sofram, não é verdade? E aí a gente passa a dar conta. Então, as ações são frutos daquilo que a gente é. E elas nem sempre serão boas ações. Como consequência, nós vamos ter uma reação que também não é boa. Nessa questão dos filhos, né? Se a gente ficar tudo proibindo, brigando, xingando, o que os nossos filhos vão fazer? O que a gente fazia. Não vou contar para o meu pai que eu fiz. Não é assim que a gente fazia. Se meu pai ficar sabendo que eu vim aqui, ele diz, nossa, eu estou perdido. A gente não conta. Né? A reação é ter uma relação que não é verdadeira. Quando o melhor sempre é que a gente possa conversar uns com os outros, principalmente nós que nos amamos. Né? Existem ações piores do que essa. São as ações que a gente faz no momento de ira. A gente faz coisas e depois se arrepende, mas já fez. Então, Emmanuel falava com Chico, para Chico andar com uma garrafinha de água. Não é porque agora é moda, né? Era para encher a boca d'água antes de responder. Porque depois que você falou, não adianta. Mas se você encher a boca d'água, você não consegue falar. Então, para nós, seria muito importante se existisse essa água mental. Que aí parava o cérebro da gente para a gente tomar a decisão depois. Né? Mas como não existe, a gente pode falar assim, eu posso te responder depois? Nós podemos decidir isso depois? Eu vou pensar para depois a gente ver como é que vai fazer. A gente pode fazer assim? Pode. Nós precisamos, né, de ter. Mas todo mundo tem isso. Eu vou falar aqui, todo mundo é. Mas eu vou falar assim mesmo. Uma tal de humildade, né? Todo mundo é humilde, muito humilde. Nós precisamos de ser humildes e reconhecer que a gente não é capaz de tomar decisões corretas sempre, imediatamente, quando a situação aparece. E não é vergonha nenhuma pedir um tempo. Ô fulano, vamos pensar primeiro, depois a gente resolve. Não é vergonha nenhuma. Para que a gente possa tomar decisões, ações
melhores, para que as reações também sejam melhores. Porque, igual a gente falou, tudo tem consequência. Tudo que a gente faz tem consequência. Nada é sem consequência. Então, as nossas ações precisam ser melhor elaboradas. Até o bem, Paulo, né? Hoje, incomodar Paulo bastante. Paulo fala assim: o bem que eu quero eu não faço, gente. Mas o mal que eu quero eu faço. Mas se Paulo é assim, imagina nós. Então, quantos de nós já aconteceu de movido por uma vontade muito grande de ajudar, fez uma grande bobagem? Fez uma coisa que deu um bafafá, que deu até medo. E foi movido por uma vontade muito boa de fazer o bem. Aí nós vamos conversar, né? Eu já devo ter falado com vocês também, de um instrutor que eu tive. Eu não sei porquê, eu não tenho tamanho. Oi? O senhor está falando que essa vontade nossa que a gente tem de fazer o bem, Sim. né? Para quem quer que seja uma vontade. Essa é uma ação, né? E aí nós temos uma reação Que nem sempre não é boa. agradável. De nem sempre é E boa. aí vem o sofrimento, Nós vamos chegar nele. né? Nós vamos chegar nele. Esse que é o problema. Nós vamos chegar nele. Igual eu estava falando, tem coisas que a gente pode usar para muita coisa. Eu tinha um instrutor, numa empresa que eu trabalhei, eles me colocaram lá de brigadista, eu não tenho nem tamanho para isso, né? Mas não sei, porque desde o dia que eu pus o pé lá, você vai ser da brigada. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Né? E eu trabalhei lá 17 anos, todo dia quando eu ia trabalhar, eu falei, Deus, não deixa acontecer nada não. Você sabe, né? Era um lugar que podia acontecer coisa grave, né? Eu sou, pelo amor de Deus, só cuida lá para não acontecer nada. E esse instrutor falava assim, uma coisa muito séria que a gente precisa de refletir. O socorrista não pode se tornar uma vítima. Porque se o socorrista se tornar uma vítima, nós vamos ter agora 2 vítimas e ninguém para socorrer. Na nossa vida espiritual, a gente precisa de ter essa avaliação. Eu dou conta de ajudar essa moça? Eu tenho condição de ajudar? Porque se eu não tiver, nós vamos ser 2 sofrendo. Ela não vai parar de sofrer e eu vou começar a sofrer. Nossa, deixa de ser egoísta. Não estou sendo egoísta, eu estou sendo realista. Eu não consigo ajudá-la. O que eu posso fazer? Põe o nome dela lá no caderno de prece, lá. Conversa com alguém aqui da casa para ela tomar um passe em equipe. Falo com ela. Ouvi-la eu posso, se eu der conta. Porque tem umas coisas que a pessoa fala com a gente em qual morre. Não é verdade? De susto e de desespero. Então, é necessário que nós façamos essa avaliação antes da ação, antes da causa. Eu posso, eu dou conta. A prece a gente sempre pode fazer, em qualquer situação. Emmanuel nos garante que toda prece tem resposta. Toda prece tem resposta. Então, quando a gente passa ali no IAPI e vê aquele pessoal, aquela confusão ali, né, no meio da rua, drogado, pode fazer prece por eles, que tem resposta. Eles não estão perdidos, não.
Quando a gente escuta que fulano deu não sei quantos tiros na ex-mulher porque queria voltar para ela e ela não quis voltar para ele, agora que não volta mesmo, porque mata. Porque se matou a coitada, acabou. Agora não volta. Ele também merece a prece. E a prece por ele também vai ter resposta. Né? Nós somos muito tímidos no bem. Quando é para a gente ter uma ação no bem, a gente é muito tímido. Eu não sei se eu vou conversar isso com o fulano, não sei como é que o fulano vai aceitar, mas quando é para falar mal, a gente corta a pessoa na língua. Não pensa duas vezes, mas é feio, vai estar lá. Né? Isso é o de menos. Você chamou os outros de feio, é de menos. Né? A gente costuma falar coisa muito grave. Então, a gente tem que avaliar se dá conta. E o que é que dá conta? Né? Nós estamos participando de uma ideia, de um grupo que a gente frequenta, para receber os jovens e conversar com eles e tal. Porque os jovens estão não sei o quê, né? E me convidaram, eu falei, eu vou. Só tem uma coisa. Quando for para falar sobre droga, vocês entram com a outra pessoa, porque eu não sei nada disso. Eu não sei. E não adianta eu virar para o usuário e falar com ele, esse trem é ruim. E ele falar, não, isso é bom. Eu não sei, eu nunca usei, eu não sei. Não adianta, olha, eu que nunca usei, não adianta. Eu fumei e bebi, disso eu sei falar. Dessas outras coisas, eu não sei. Não adianta. Então, a ação também, ela tem que ser fundamentada numa coisa que a gente sabe. Numa coisa que a gente faz. Olha, vocês brigaram, vocês se ofenderam, vocês se magoaram. Perdoa. Você perdoa? Então, como é que está mandando os outros perdoar? Né? Nós precisamos, porque a gente vai cair em contradição. E aí a reação vai ser a descrença daquela pessoa. Por que hoje a gente percebe, né, as enquetes, fala aí do afastamento dos jovens das casas religiosas? Por quê? Porque as coisas que são pregadas nas casas religiosas não são verdades. Por que não são verdades? O que fala lá? Não, a ação de quem fala. Aqui, nós estamos conversando aqui. Se acabar a reunião aqui, vocês passarem por ali, eu estiver sentado no bar bebendo, o que vocês vão achar? Não é esquecido? Então, ação e reação. Eu quis ser palestrante. Então eu tenho que ter um comportamento, pelo menos, mais ou menos, do palestrante. Vocês não vão em casa de jogo, não, senão vocês não vão querer. A gente descontrola as coisas que a gente descontrola, que a gente não dá conta. Né? Então, tem isso também. Aquilo que eu falei com vocês, o que eu dou conta, o que eu não dou conta. O que eu sei, o que eu não sei. Para que a gente possa ter as ações melhores possíveis para que a reação seja boa. Porque tudo, falando de novo, tudo tem consequência. Nada na nossa vida é assim, ó. Não é, quem dera que fosse a música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim. Infelizmente. Nós precisamos, e é princípio da doutrina, ação e reação. Então a gente precisa pensar nisso. Mas a gente também não precisa chorar, não. Né?
Tinha uma mulher que tinha uma hemorragia, e a hemorragia não curava. Ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, todos os médicos que ela conhecia, e a hemorragia não curava. Ela era de um povo que as mulheres, no período menstrual, eram tidas como impuras. Então, essa mulher, que tinha esse fluxo hemorrágico constante, ela era constantemente acusada de impura. Ela era afastada da sociedade. Ninguém a convidava para tomar um cafezinho de tarde na casa, para ir no aniversário dos meninos, para nada. Os rapazes não tinham interesse nela, porque ela era tida como impura. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus, foi lá onde Jesus estava e falou assim: se eu pegar no manto dele, eu curo. E naquele vucu-vucu, né, com a confusão, tem um monte de gente para lá e para cá, ela foi lá e pôs a mão no manto de Jesus. Jesus virou e falou assim: alguém me tocou. Os discípulos falaram, mas pelo amor de Deus, essa confusão aqui. Tem um monte de gente empurrando o senhor para lá e para cá. Se eu falar alguém me tocou, ele falou: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então alguém tocou diferente. Aí ela se apresenta. Por que ela demorou a apresentar-se? Porque o tempo que ela passou sendo renegada, sendo chamada de impura, não sendo colocada para fora da cidade, então ela tinha medo. Mas aí, como Jesus falou, ela pegou e falou: fui eu, e eu já curei. A reação. A ação foi ela tocar nele. A reação, ela curou. Jesus é um pouquinho diferente de nós, né? Mas as nossas ações podem desencadear boas reações também. Porque quando a gente fala, igual no princípio eu falei que nós somos bons para criar um inferno, né? Você vai para o inferno, vai ficar lá queimando a vida inteira, ou para a eternidade. Nós sempre achamos que o castigo vai nos redimir. Não vai. Quem vai nos redimir é o amor. Então, esses princípios da doutrina espírita são para nos amar, para nos aliviar. Nós buscamos entendimento espiritual para sermos melhores, mais felizes. Jesus veio à Terra para que a gente fosse mais feliz. Jesus fala assim, ó: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não tem mixaria com Jesus, não. É para ter muita vida. A gente sofre. Por quê? Porque nós somos espíritos que não conhecemos a verdade, e o pouco da verdade que a gente conhece, a gente não aplica na nossa vida. Isso nos leva ao sofrimento. Mas Deus não precisa da dor para nada. João Evangelista fala que Deus é amor. Ele não precisa da dor. Mas a lei de ação e reação, quando eu faço coisas que eu não devo fazer, eu vou colher fruto de coisas ruins. Ah, mas eu não lembro de ter feito nada nisso, não. Nessa encarnação. Nós somos espíritos imortais. Essa não é a primeira vez que nós passamos por aqui. E muitas vezes, hoje, nós estamos vivendo reações de ações que nós tivemos no passado, numa época que a gente não tinha condição nem de ter a reação. Porque a misericórdia divina é tão grande que sabe, não adianta cobrar dele agora. Não adianta.
né? É igual o médico. Nós vamos ter que amputar a perna do fulano, mas espera ele melhorar, porque se amputar agora ele morre na amputação. De todo jeito ele vai ficar sem a perna, mas vai ter que esperar ele melhorar um pouquinho. Então, muitas vezes, né, a gente hoje sofre consequências de atitudes que nós tivemos no passado, numa época que a gente não tinha condição nem de responder pelas nossas ações. A misericórdia divina espera que a gente melhore um pouquinho para a gente poder responder por aquilo que a gente fez. Se a gente vai responder, vai. Porque cada um, né, vai ter que responder. É uma história muito legal, né? E essa resposta, que não é tão assim igual a gente pensa, eu vou sofrer demais. Vai não. Vai sofrer só o tanto que aguenta. Preocupa não. É a história do moço da cruz. Vocês conhecem? Vocês só conhecem também. Gente que não conhece, para não ficar sem graça. Tinha um homem que pegou a cruz. Ele estava andando. Não, isso não está errado. Essa cruz não é minha, não. Olha o tamanho dessa cruz, gente. O peso dessa cruz. De jeito nenhum. Essa cruz não é minha, não. Aí voltou lá no departamento de cruz, né? Falou assim, aqui, ó. Vocês me deram a cruz errada. Essa cruz aqui não é minha, não. Aí o moço lá falou assim, ó, Ele, não é não. O que você quer que eu faça? Eu quero que corte. Diminui essa cruz, ele tá doido, eu não aguento isso não. Você quer que corte? Quanto você quer que corte aqui? Eu quero que corte esse tanto aqui. Foi lá e cortou, foi embora. Aí pôs a cruz, olha assim, saiu andando. Chegou lá na frente, tinha um rio. Do outro lado, era só alegria e felicidade. Só que o rio era da largura da cruz original. Quem cortou não dava para atravessar. Aí você já sabe o que deu, né? Foi voltar lá, pegar o pedaço da cruz, dar um jeito de emendar. Será que a reencarnação é mais ou menos isso? Quando depois for lá e passar e ser feliz, todo mundo vai passar. Não precisa ter medo, não. Nós todos vamos passar. Mas muitas vezes a gente vai ter um trabalho maior porque não aceita algumas coisas. Então, quando a coisa estiver muito difícil, e tem hora que fica, não é verdade? Tem hora que fica difícil demais. Fala, nossa, não pensa que está muito difícil. Fala assim, o que eu fiz deve ter sido terrível. Então, se essa reação, imagina a ação que teve. E outra coisa, né? Os Espíritos falam que Deus age por misericórdia. Ele não cobra 100%, não é igual essas casas baístas, né, que cobram 100% com juros, não. Ele sempre dá um desconto, olha para vocês verem que maravilha. Isso faz a gente pensar o que é que a gente fez. Mas aí, a história que eu contei para vocês, do susto que eu tomei, vale. Enquanto a gente não sabe o que está fazendo, que a gente não é consciente do que está fazendo, os nossos erros não têm esse peso de pecado que a gente acha que carrega que tem. Porque nós criamos religiões punitivas. E a gente devia criar religiões que libertam as pessoas. Independente de espiritismo, catolicismo, qualquer ismo. As religiões, o que quer dizer religião? Religar. Religar o ser com o Criador. Ela não pode ser punitiva, gente. Não pode. Na região que eu moro, lá aconteceu uma coisa esses dias. Lá está todo mundo cabelo arrepiado lá. O padre, coitado, não deu conta e tirou a própria vida. O povo está desesperado. Eu falei, gente, ele é um homem igual qualquer outro. E desesperou, não aguentou. Imagina o que um padre escuta. Imagina. Nós, na Casa Espírita, temos uma tarefa do atendimento fraterno,
De vez em quando a gente sai do atendimento fraterno todo arrepiado, não é? Sai igual o gato. Você sai com Cristo, né? A gente não sabe nem o que vai falar com a pessoa. Agora vocês imaginam, né? E nós ainda podemos conversar uns com os outros, né? Na igreja católica, não. Ele tem que absorver tudo sozinho. É o segredo de confessionário. Ele tem que absorver tudo sozinho, ouvir aquelas coisas e ficar quieto para ele. O homem não deu conta. Não deu conta. É muito grave. Então, a gente tem que lembrar que as religiões, né, são para libertar as criaturas e não para condenar. E que nós temos a consciência que cada ação nossa vai ter uma reação. Agora, a misericórdia divina é infinita, que ela nos proporciona a reencarnação para a gente poder dar conta de consertar. Vamos tirar umas ilusões, né? Algumas pessoas imaginam assim: eu vim nessa encarnação com a deficiência visual. Isso quer dizer que eu ceguei os outros. Quem falou isso? De onde vocês tiraram isso? É essa ideia punitiva. Deus não precisa da dor, gente. Não precisa da dor. Pode ser que eu ceguei alguém? Pode. Mas não é assim. Eu posso ter pedido essa prova. Por quê? Porque em outras vidas eu usei meu olho para tomar conta da vida dos outros. Ficar levantando de madrugada para saber que hora que Érica chegou. A pessoa ali que está entrando com fulano é daqui não. Né? E a gente faz isso e acha que é inconsequência. Tem consequência. Tudo tem consequência. Tem uma mensagem, acho que é do Spellsheet, que ele vai somando o tempo que ele gasta com bobagem. Você já viu essa mensagem? Deus te pague. Quem foi que falou? Muito obrigado. Delamine Bicas. Ele não vai somando? Briga com o trocador, tantas horas. Discussão sobre política, tantas horas. E ele vai somando. No final, gente, dá uma quantidade de dias que vocês têm que ver. E isso não é absurdo, é verdade. Nós, muitas vezes, saímos de casa atrasado, né? Em vez de ter acordado na hora certa, acorda atrasado. Chega no ponto do outro, o motorista não vê, arranca, a gente fala assim: ele arrancou porque viu que era eu, ele não gosta de mim. A quantidade de minutos jogado fora, e se a gente pensar nisso, durante o dia, durante a nossa vida, a gente faz isso muito. E é um tempo muito grande que a gente perde. A ação foi de perder o tempo. A reação é de não ter tempo para ser feliz. Porque quem vive sempre achando que o mal está vencendo, que as pessoas fazem as coisas por maldade contra ele, e ele sempre é a vítima, vai viver muito mal, gente. Nós não somos vítimas. Não existe vítima. Existem ações que geram reações. Não tem vítima. O cara que matou. Se não tem explicação agora, a gente vai ver que tem em outra passagem. E se ele for um louco, uma pessoa que ficou louca, e saiu para a rua, pegou um revólver, dando uns tiros lá e matou alguns? Dizem que não existe bala perdida, né? Mas eu não fico perto de atira, não. Sei lá. Então a gente precisa de ter essas coisas, né? E nós precisamos, para o nosso bem, ter ações boas. Para o nosso bem. O bem que eu faço para ela
Não é para ela, é para mim. Quem vai ter o maior lucro sou eu, que agi no bem. Eu é que vou ter o lucro de ter feito o bem. Porque nós falamos sempre que precisamos melhorar a Terra, que a Terra vai passar de um planeta de provas e expiações para regeneração, diz que a gente já está passando, que os espíritos teimosos vão ter que pegar um voo para um outro lugar aí, né? Que ninguém vai ficar voando para lá e para cá, sobrando, não. Vai ter sempre um lugar para alguém, mas talvez vai ter que voltar um lugar não tão bom. Então, o bem que a gente faz, a ação boa que a gente gera, ela traz uma reação tão boa quanto é. A mulher, né, que eu falei da mulher hemorrágica, né, ela teve, deixa eu arrumei aqui, soltei aqui. Só aperta? Só, vez. Não, tomei. Ainda bem. Está vendo a boa ação? Ele solta. Tá bom. Obrigado. A mulher hemorrágica, né? Muitas vezes a gente pode pensar assim, mas ela agiu no bem em benefício próprio. Ela não foi fazer o bem para ninguém, não. Ela foi em benefício próprio que ela agiu no bem. Sim. Mas para que eu possa, de alguma forma, contribuir para que alguém fique bem, eu tenho que estar bem. Se eu não tiver de onde tirar, como é que eu vou ajudar? Essa, né, é a avaliação que a gente precisa fazer antes de tomar as decisões e antes de pôr em movimento, porque a ação é movimento. Eu tenho condição de fazer isso que eu estou querendo? Eu posso fazer? Vou chegar lá em casa hoje, vou chamar meu marido, vou ter uma conversa séria com ele. Olha a hora. Olha a hora. Nós temos condição de chegar, chamar para uma conversa séria. A intenção muitas vezes é excelente, o resultado muitas vezes é complicado. Pode ter alguém aí que me conhece e falar, mas ele separou. Separei. E falo com todo mundo que é ruim demais. Se casamento não é bom, separar é pior. É ruim demais. Só sofrimento. Mas, muitas vezes, você tem que ter a ação. Você tem que tomar uma ação. E a ação que tem hoje é essa. Infelizmente. Né? Pois é. Mas, então, a gente tem que pensar. Tem que pensar. Vocês perdoem, a gente aprende, quando vai querer fazer estudo, que a gente não deve dar exemplos próprios. Eu, quando vou falar mal, eu prefiro falar mal de mim mesmo do que falar mal dos outros. Eu prefiro me dar como exemplo, quando o exemplo não é bom, do que dar aos outros como exemplo. Então, e como é que nós vamos poder ter essas ações melhores? Para ter reação melhor? Nos reformando mental e espiritualmente. Eu tenho certeza que, quando falou que o tema era ação e reação, 90% de nós aqui, nossa, hoje vai ser doído, vai falar tudo de coisa errada que a gente faz. Não, gente. A mulher hemorrágica fez uma coisa boa. Foi uma ação. E a reação foi melhor ainda, ela curou. Bartimeu, eu sou fã de Bartimeu. Bartimeu estava lá sentadinho, tadinho, na porta da cidade, porque naquela época não tinha inclusão para deficiente, não. Isso é moderno. Pensaram que o mundo do melhor é muito. Naquela época a gente pôs os deficientes para morrer. Em muitas culturas, quando nascia uma criança deficiente, ela era assassinada. Né?
Então Bartimeu estava lá na porta da cidade, porque ele era cego, para os cegos só pedir esmola. Estava lá sentadinho. Percebeu uma confusão, um tumulto, uma bagunça, falou: gente, o que é isso aí? Algum companheiro dele que tinha outra deficiência que não era cegueira, falou para ele assim: é Jesus que está passando aqui. Ele falou: o quê? É Jesus. Bartimeu levantou e começou a gritar e a pular. Gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os outros falavam: para de gritar. Quanto mais eles falavam: ele para de gritar, mais ele gritava. A ação de Bartimeu. Jesus falou: o que está acontecendo? Traz ele ali. O que você quer? Eu quero enxergar, então enxerga. A reação. Mas ele teve que ter a ação. Ele teve que ter a ação. Mesmo os outros mandando ele parar de gritar. Ele gritava cada vez mais alto, até Jesus ouvir e mandar trazer ele aqui. Traz ele aqui. Quando chegou: o que você quer, meu filho? Eu quero enxergar. Olha para vocês verem. Essa é uma outra coisa que todos nós precisamos de elaborar em nós. O que eu quero? Eu tenho que saber o que eu quero, para que eu possa ter as ações certas, para que as reações sejam certas. Então, não pode ser assim: eu queria ser mais bonito. Não vai ser. Você vai ser desse jeito. Então, a gente tem que saber o que é que a gente quer, o que a gente pode ser, né? Para que a gente seja melhor nas coisas, nas ações que a gente precisa de tomar. Isso é muito importante, né? E aí, precisa daquela coisinha que todos nós somos: humilde. Nós precisamos de ter humildade, para entender que muitas coisas ainda não são para nós. Tem coisas que a gente ainda não está pronto. Eu não jogo. Não gosto de jogo. Aí teve uns tempos atrás aí, que não sei qual dessas mega cenas, esses trem acumulou um monte de dinheiro. Eu falei assim: eu podia jogar. Eu podia jogar, porque se eu ganhasse, eu ia comprar uma casa para o fulano de tal, que eu não gosto que ele mora naquele lugar. Eu não gosto que o fulano mora naquele lugar. Eu ia comprar uma casa para tirar de lá. Esse meu sobrinho, que eu gosto muito dele, eu ia mandar ele estudar lá na Europa. Aí quando foi mais ou menos a terceira ou quarta bobagem que eu falei melhor eu não ganhar. Porque eu estou mudando a vida dos outros. Eu estou brincando de Deus. É melhor eu continuar não julgando. Então, muitas vezes, né, movido por boas intenções, a gente faz o que não deve. Então, nós precisamos de nos conhecer, ver daquilo que a gente é capaz, não se iludir e fazer o melhor que a gente possa. O nosso guia e modelo é Jesus. Vamos lembrar dele como Bartimeu. O que você quer? Então, muitas vezes a gente tem que perguntar para a pessoa: meu filho, eu posso te ajudar em quê? O que é que você quer? Aí eu quero que você me dê um carro novo. Não tem jeito. Você é uma bicicleta? Bicicleta eu posso tentar. É o que eu posso fazer. Para que a gente tenha uma ação verdadeira, boa, que vai trazer uma reação boa. Nosso tempo acabou. Só dá 5 minutos. Ainda tem 5 minutos? Então tá bom. Então, é isso que é o nosso convite, né? Igual quando eu falei com vocês no princípio, que a doutrina dos Espíritos não tem a figura do sacerdote. Que nós nos encontramos para a gente estudar os temas e refletir sobre eles. Vocês podem ir para casa e chegar lá na casa de vocês vão sentar, mas aquela velha é boba, hein, gente? Como é que vamos falar tanta bobagem daquele jeito? Reflitam. Nós temos o direito de refletir, de pensar,
de ir lá no Evangelho, ver se é isso mesmo. Aí ele citou Paulo. Né? O companheiro ali me ajudou no nome do Belarmino. Né? Que a gente esquece muita coisa. Então vamos olhar lá, se está vendo? Kardec perguntou mesmo, negócio de guia e modelo. A pergunta 600 é um pouco lá, eu não sei direito não, eu não guardo esses números não. Mas ele perguntou, e a resposta foi essa: vede Jesus. Essa resposta é para a gente pensar: vede Jesus. Vede é olhar, ver como é que é. Né? Quando perguntou do guia e modelo, vede Jesus. Igual Jesus falar com o moço. O que você lê lá na lei? É o que eu leio. Porque é para mim. Quem tem que melhorar sou eu. Eu sou, não. As reformas que precisam ser feitas são as reformas que eu preciso fazer em mim. Não é eu falar, vem cá, deixa eu te falar, você está precisando de mudar. Não, ela não está precisando mudar, não. Eu estou precisando de mudar. Eu custei a aceitar e entender isso. O Espiritismo, né, parece até que é egoísmo, mas não é. O Espiritismo é para mim. As coisas que o Espiritismo prega é para eu aplicar em mim. Não é para aplicar nos outros. Em mim. Que eu me tornando uma pessoa melhor, eu vou fazer com que o planeta fique melhor. Você ficou doido? Não. Madre Teresa de Calcutá, vou elogiar ela muito uma vez, ela falou assim: que é isso? Eu sou uma gota d'água no oceano. E arrematou de primeira. Mas sem mim, o oceano é uma gota menor. É isso que nós precisamos entender. Que nós fazemos parte de um todo e esse todo, se a gente é menor. E que nós temos a nossa importância. E que essa importância, ela vai ficando maior à medida que nós nos tornamos espíritos melhores, criaturas melhores, que nós tenhamos ações melhores, porque saber e não fazer também não adianta. Nós temos que pôr em prática aquilo que a gente aprende. Agora Deus que dê. Deus te pague. Muito obrigado a todos, viu? Deus que pague a todos a paciência e a casa a oportunidade de trabalho. Muito obrigado, viu? Fácil. Então nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento, porque nós temos muita coisa para agradecer, né? Nós vamos fechar nossos olhinhos, vamos imaginar Jesus, né? Aquela tranquilidade, olhando para nós, sorrindo, porque Ele sabe que nós somos crianças espirituais. E nós te rogamos, Jesus amado, que o Senhor nos abençoe a todos, nós, os encarnados, os desencarnados que aqui estão também, que todos estejamos sobre as suas bênçãos, Jesus. Que o Senhor ilumine o nosso caminho, que o Senhor ilumine a nossa mente e os nossos corações. E nós queremos, Jesus, agradecer ao Senhor, do fundo de nossas almas, por tudo que o Senhor sempre fez por nós. Muito obrigado.